Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que me ocorreu na semana passada, que me trouxe bastante conforto, bastante consolo para os dias atuais, para os meus dias pessoalmente e para aquilo que sabemos que está acontecendo com toda a irmandade espalhada pela face da terra, como diz o texto bíblico. O autor de Hebreus fala no capítulo 12 por 2 vezes sobre desmaiar, dizendo: não desmaiem, não permitam que as vossas almas sejam desmaiadas, não caiam em desmaio. Por 2 vezes o autor fala disso, o desmaio da alma. O que é desmaiar? Desmaiar é perder os sentidos. Desmaiar é perder as forças. E quando uma pessoa está desmaiando, ela não consegue reagir, ela não consegue fazer nada, ela não consegue ter atitudes, ela não consegue tomar decisões. Ela fica totalmente dependente de outras pessoas, totalmente sujeita à ajuda, ao socorro de outros. A Bíblia nos ensina em Hebreus que não devemos desmaiar, perder os sentidos, perder as forças, perder o raciocínio, quando estamos sendo reprovados numa circunstância, estamos sendo tratados por Deus, disciplinados por Deus, ou quando estamos passando por aflições verdadeiras na nossa alma, na nossa vida. O que muito me marcou na semana passada foi analisar 2 versículos muito conhecidos, muito repetidos por todos nós. Um deles está em Josué, capítulo 1, verso 6. Ser forte e corajoso. Nós sempre nos lembramos dessas palavras que foram ditas por Deus a Josué. Palavras extraordinárias, palavras gloriosas, palavras muito estimuladoras na vida daquele homem. Agora é preciso entender que aquele era um contexto em que ele precisava ouvir exatamente essas palavras. Ele precisava ser encorajado, ele precisava ser fortalecido, ele precisava de alguém que falasse com ele a respeito das vitórias que ele teria em Deus e nas batalhas que ele enfrentaria. Josué estava diante de um desafio muito grande. Josué estava sendo colocado no lugar de Moisés para levar o povo a, enfim, entrar em Canaã. Havia inimigos a ser desbaratados. Havia um povo de dura cerviz a ser comandado, a ser dirigido, a ser conduzido. Provavelmente, Josué, naquele momento, deve ter pensado: quem sou eu? Com que forças poderei lutar? Essa multidão de gente sob a minha liderança? Como vou fazer, Senhor? Certamente, Deus entendeu que na fragilidade humana que Josué tinha, como qualquer homem tem, ele precisava de receber naquele momento uma palavra mais animadora, mais fortalecedora. E foi aí que Deus disse: ser forte e corajoso. Medita na lei de dia e de noite. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque você conduzirá o povo até a terra de Canaã. A palavra ser forte, ou a expressão ser forte e corajoso, foi extremamente oportuna naquele momento. Mas, amados, não é em todo momento que nós precisamos ouvir exatamente isso. Há momentos na vida que a gente precisa de um outro conselho, de uma outra palavra, de uma outra direção. Há momentos na vida que a questão não é ser forte, não é arregaçar as mangas para a luta, para a batalha, não é enfrentar os desafios tão somente. Há momentos que as circunstâncias, que a vida exigem de nós outra posição,
e nós então precisamos de outro tipo de palavra. Aí eu me lembrei do que está escrito no texto do Salmo 46. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma outra situação, é um outro quadro. Naquele momento do povo de Israel, naquele momento em que o salmista escrevia essas palavras, havia uma situação certamente difícil demais. Talvez eles estivessem pensando que a luta era grande demais para eles. O texto fala que em meio às tribulações que eles estavam vivendo, muitas coisas poderiam acontecer. O quadro é difícil, fala de terras se transtornarem, mares se abalarem, águas tumultuarem, montes estremecerem, nações bramarem, reinos se abalarem. Era esse o contexto em que Deus trazia sobre o seu povo essa palavra, mesmo diante de todo esse caos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez nesses dias você esteja vivendo dias, momentos em que a palavra que você está precisando não é somente ser forte e corajoso, porque talvez você não esteja diante da necessidade de um grande posicionamento, de arregaçar as mangas e partir para a luta. Mas talvez as circunstâncias que você está enfrentando são circunstâncias que você não compreende, não discerne completamente, não vê definições, não sabe para onde caminha. Você está inseguro, você está incerto, você não sabe exatamente o que fazer. A mensagem para você hoje é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é aquietar-se? É confiar, é se entregar, é descansar, é admitir que não há nada que possamos fazer, é admitir que não é hora de guerrearmos, de lutarmos com as nossas próprias mãos e simplesmente ter uma postura de crer e de descansar e de nos aquietarmos nos braços do Senhor, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Conta-se uma história interessante de Hudson Taylor, um grande missionário na China. Hudson Taylor ficou 51 anos trabalhando na China no século XIX. Fez um grande trabalho naquele país, teve uma liderança de centenas de missionários, sofreu muito, passou por dificuldades muito grandes, por lutas muito intensas, inclusive muitas mortes em família. Mas a história conta que, quando já de certa idade ele estava na Inglaterra e recebeu notícia do que estava acontecendo numa revolução lá dentro da China, em que havia uma grande perseguição sobre a igreja, sobre os cristãos. E ele fica sabendo então que centenas haviam sido mortos, que inclusive mais de 20 missionários da sua agência missionária haviam sido mortos, que muitos dos seus filhos espirituais haviam sido mortos. Ele então, dentro desse clima, dessa dificuldade, dessa dor, estando longe da China, mas sabendo de uma circunstância tão nefasta, tão dolorida, tão complicada, sem que ele pudesse fazer absolutamente nada. Naquele momento, não era que ele deveria ser forte e corajoso. Naquele momento, ele deveria aquietar-se nos braços de Deus, sabendo que Ele é Deus. Então, o que é que a história diz? Que naquele momento, quando ele soube de tudo isso, ele ficou tão mal, tão frágil, tão enfraquecido emocionalmente, quase ao ponto de desmaiar, de perder as forças, de perder a condição de raciocínio, a lucidez. Ele disse: neste momento, meu amigo, eu não consigo orar, não consigo ler, não consigo escrever, não consigo falar.
eu só consigo confiar, eu só consigo aquietar-me nos braços do Senhor. Aprendamos isso nesta tarde, neste dia, tanto para nós quanto para os outros, quando as situações exigirem de nós que nós tomemos posição, ouçamos o ecoar dessa mensagem, ser forte e corajoso. Mas quando as circunstâncias exigirem que nós fiquemos quietos e aguardemos, ouçamos a palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que esses sejam versículos, que essas sejam palavras que nós usemos para abençoar outras pessoas também nessas situações. Para que nós jamais desmanhemos e para que nós jamais deixemos pessoas ao redor de nós desmaiarem suas almas, mas para que nós permaneçamos como Hudson Taylor, ainda que sem condição de falar, de rir, de chorar, de ler, de escrever, de pregar, de trabalhar, mas em condições de crer, de confiar, de se aquietar nos braços do nosso Deus, porque Ele é Deus, Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.